Parte 3: O corpo vital dos animais e das plantas. Capítulo 1: Natureza e funções. Os animais e as plantas também possuem um corpo vital. Embora esse veículo falte ao mineral, a desintegração de duras rochas, etc., afeta o corpo vital da Terra. Quando consideramos a planta, o animal e o ser humano em relação à região etérica, notamos que cada um tem um corpo vital separado, além de serem penetrados pelo éter planetário que forma a região etérica. Há, entretanto, uma diferença entre os corpos vitais das plantas e os corpos vitais do animal e do ser humano. No corpo vital da planta, só os éteres químico e de vida estão completamente ativos. Por isso, a planta pode crescer pela ação do éter químico e propagar suas espécies através da atividade do éter de vida e do corpo vital separado que ela possui. O éter luminoso acha-se presente, mas está parcialmente latente ou adormecido, e o éter refletor está faltando. Então, é evidente que as faculdades de percepção sensorial e memória, que são as qualidades desses éteres, não podem ser expressas pelo reino vegetal. Dirigindo nossa atenção para o corpo vital do animal, vemos que nele os éteres químico, vital e luminoso acham-se dinamicamente ativos. Portanto, o animal tem as faculdades de assimilação e crescimento proporcionadas pelas atividades do éter químico e a faculdade de propagação por meio do éter de vida, sendo estas de igual modo que nas plantas. Além disso, em relação à ação do terceiro éter, o luminoso, ele tem a faculdade de gerar calor interior e gerar o sentido da percepção. O quarto éter, entretanto, acha-se inativo no animal, por isso ele não pode pensar nem possuir memória. O que aparece como tal mais tarde será mostrado ser de uma natureza diferente. O ego separado está definitivamente segregado dentro do espírito universal na região do pensamento abstrato. Isso demonstra que só o ser humano possui a cadeia completa de veículos correlacionando-o a todas as divisões dos três mundos. Ao animal falta um elo da cadeia, a mente. À planta faltam dois elos, a mente e o corpo de desejos. E ao mineral faltam três elos da cadeia de veículos necessários para que funcione de modo autoconsciente no mundo físico, a mente e os corpos, vital e de desejos. Quando o animal está para nascer, o espírito grupo, ajudado pelos espíritos da natureza e os anjos, moldam o corpo vital do animal que vai nascer, que é então depositado no útero da mãe e os átomos sementes são depositados no sêmen do macho. Então ocorre a gestação e um animal nasce. Sem a presença do átomo semente e a matriz do corpo vital, o corpo denso do animal não pode ser formado. Condições similares governam a fecundação no caso de um ovo ou de uma semente. Eles são como o óvulo da fêmea. Eles são inúmeras oportunidades. Se um ovo é colocado numa incubadora ou sob uma galinha, o espírito grupo envia a vida indispensável, aceitando a oportunidade de corporificação. Se uma semente é jogada no solo, é também fertilizada, quando as condições adequadas forem conseguidas para o seu desenvolvimento. Nunca antes. Quando um ovo é quebrado ou cozido ou de algum modo desqualificado para a sua designação primordial, ou quando uma semente é armazenada por anos, talvez, não há vida e, consequentemente, não agimos mal ao usarmos esses produtos como alimento. É até um benefício para as plantas quando seus frutos maduros
são arrancados, porque assim eles deixam de retirar desnecessariamente a seiva da árvore. O animal ainda não possui espírito individual, mas possui o chamado espírito grupo, que passa informação a todos os membros de uma espécie. Os animais em separado têm três corpos: um denso, um vital e um de desejos, mas não têm um elo da cadeia, a mente. Em consequência, os animais normalmente não pensam, mas, do mesmo modo que induzimos eletricidade num fio, colocando-o junto a outro que se acha carregado, assim, de forma análoga, quando em contato com o ser humano, algo semelhante ao pensamento está sendo induzido nos animais domésticos superiores, como o cachorro, o cavalo e o elefante. Os outros animais obedecem ao estímulo, ao que chamamos de instinto do espírito grupo animal. Eles não veem os objetos claramente delineados como o ser humano. Nas espécies inferiores, a consciência animal se expressa cada vez mais numa consciência pictória interna, semelhante ao estado de sono do ser humano, exceto que seus quadros não são confusos, mas transmitem perfeitamente para o animal os estímulos do espírito grupo. O espírito animal atingiu, na sua descida, apenas o mundo de desejo. Ainda não evoluiu ao ponto de poder entrar num corpo denso. Por esse motivo, o animal não tem um espírito individual, mas um espírito grupo que o dirige de fora. O animal tem o corpo denso, o corpo vital, o corpo de desejos, mas o espírito grupo que o dirige está de fora. O corpo vital e o corpo de desejos de um animal não se acham inteiramente dentro do corpo denso, especialmente no que diz respeito à cabeça. Por exemplo, a cabeça etérea de um cavalo se projeta bem além e acima da cabeça do corpo denso. Quando, como acontece em casos raros, a cabeça etérea de um cavalo entra na cabeça do corpo denso, esse cavalo pode aprender a ler, contar e resolver exemplos de aritmética elementar. Essa peculiaridade é também devida ao fato de que cavalos, cães, gatos e outros animais domesticados sentem o mundo do desejo, embora nem sempre percebendo a diferença entre este e o mundo físico. O cavalo se assustará com a visão de uma figura invisível para o cocheiro. O gato fará movimentos de se esfregar em pernas invisíveis. O gato vê o espírito, entretanto, sem perceber que não existe pernas densas disponíveis para o atrito. O cão, mais esperto que o gato e o cavalo, frequentemente perceberá que há algo que ele não compreende na aparência de um dono morto, cujas mãos ele não pode lamber. Vai latir num lamento e retirar-se para um canto com o seu rabo entre as pernas. Dr. McDougall também pesou em suas balanças animais morrendo. Nesse caso, não houve diminuição, embora um dos animais fosse um enorme cão São Bernardo. Isso foi feito para demonstrar que os animais não possuem alma. Pouco tempo depois, entretanto, o professor La V. Twin, chefe do Departamento de Ciências da Escola Politécnica de Los Angeles, fez experiências com rato e gatinhos que ele encarcerou em vidros hermeticamente fechados. Suas balanças eram as mais sensíveis conseguidas e foram colocadas dentro de uma caixa de vidro da qual foi removida toda a umidade. Descobriu-se que todos os animais estudados perderam peso ao morrer. Um rato bem grande, pesando 12,886 gramas, subitamente perdeu 3,1 miligramas ao morrer.
Um gatinho usado em outra experiência perdeu 100 miligramas ao agonizar e, quando exalou seu último alento, perdeu mais 60 miligramas. A seguir, foi perdendo peso lentamente devido à evaporação. Deste modo, os ensinamentos da ciência oculta relativos aos corpos vitais dos animais foram também comprovados quando se empregaram balanças suficientemente sensíveis. O caso das balanças que não acusaram qualquer diminuição de peso quando morreu o cão São Bernardo deve-se ao fato de que o corpo vital dos animais é proporcionalmente mais leve que o do ser humano. Os anjos são particularmente ativos nos corpos vitais das plantas, porque o sopro de vida vivificando esse reino começou sua evolução no período lunar, quando os anjos eram humanos e trabalhavam com as plantas como hoje trabalhamos com os nossos minerais. Há, portanto, uma afinidade específica entre os anjos e o espírito grupo das plantas. Assim podemos explicar a enorme assimilação, crescimento e fecundidade das plantas. O ser humano também ficou enorme na segunda época, ou hiperbórea, quando os anjos tiveram então responsabilidade especial. Assim é com a criança em sua segunda setenária época de vida, porque é quando os anjos têm total influência e no final dessa época, aos 14, a criança alcança a puberdade e está apta a reproduzir sua espécie, também devido ao trabalho dos anjos. Eles foram os modelos que extraíram de si mesmos o material denso para formar os corpos das plantas atuais e também as formas das plantas do passado, que estão incrustadas nas camadas geológicas do nosso globo terrestre. Essas formas etéreas vegetais foram ajudadas em suas formações quando o calor veio do exterior, após a separação da Terra, do Sol e da Lua. Esse calor deu-lhes a força vital para extraírem para elas próprias a substância mais densa. O corpo vital é o princípio mais importante da planta, é ele quem faz a planta crescer, o caule e as folhas em sucessão alternada, fazendo a planta crescer mais e mais. Mas não há variedade. A planta segue repetindo o tempo todo. Caule, folha e galho. Sempre a mesma coisa. As plantas têm apenas um corpo denso e um corpo vital. Daí não poderem sentir nem pensar. Elas não têm corpo de desejos nem mente, e assim o maior distanciamento existe entre a planta e o seu espírito grupo do que entre o animal e o seu espírito grupo. Daí a consciência das plantas ser correspondentemente mais fraca, assemelhando-se ao nosso estado de sono sem sonhos. O mineral possui apenas o corpo denso. Faltam-lhe 3 ligações para conectá-lo com seu espírito grupo. Portanto, ele é inerte e sua consciência assemelha-se à do corpo denso humano no estado de transe, quando o espírito humano, o ego, passou correspondentemente além dele. Como conclusão, notemos que os 3 mundos no qual vivemos não se acham separados pelo espaço. Estão todos por aí, como a luz e a cor, encravados na matéria física, como as linhas de clivagem no mineral. Se deixarmos congelar um prato de água e examiná-lo no microscópio, veremos os cristais de gelo divididos uns dos outros por linhas. Elas estavam presentes na água, embora sem serem vistas,
como linhas de forças invisíveis até que condições adequadas fizeram-nas aparecer. Então, um mundo acha-se encerrado no próximo superior, sem ser visto por nós, até provermos as condições apropriadas. Mas quando nos tivermos adaptados à natureza que está sempre pronta a nos revelar suas maravilhas, expressa ardente alegria por todos aqueles que, como auxiliares na evolução, dessa forma alcançam a cidadania nos reinos invisíveis. Como vimos na conferência número 3, as plantas têm um corpo denso e um corpo vital que as capacitam a executar os seus trabalhos. Vimos também que suas consciências eram tão profundas como somos sem sonhos. Assim é fácil para o ego dominar células vegetais e subjugá-las por longo tempo. Daí o grande poder nutritivo dos vegetais. Para funcionar em qualquer dos mundos e expressar as qualidades peculiares a cada um, precisamos primeiro possuir um veículo feito do material de cada mundo. Para funcionarmos no denso mundo físico, precisamos possuir um corpo denso adaptado ao nosso meio ambiente. De outro modo, seríamos fantasmas, como comumente são chamados os invisíveis para a maioria dos seres físicos. Portanto, temos primeiro que ter um corpo vital para que possamos expressar vida, crescimento ou exteriorizar as demais qualidades da região etérea. Quando examinamos os 4 reinos em relação à região etérica, vemos que o mineral não possui um corpo vital separado e logo constatamos a razão dele não poder crescer, propagar-se ou mostrar vida consciente. Como uma hipótese necessária para justificar outros fatos conhecidos, a ciência material sustenta que no sólido mais denso, assim como no gás mais rarefeito e tênue, não há 2 átomos que se toquem, que há um invólucro de éter em cada átomo e que os átomos no universo flutuam num oceano de éter. Assim como a sensação dos animais e no ser humano é devido aos seus corpos vitais serem separados, assim também a sensibilidade da Terra é particularmente ativa em sua 6ª camada, que corresponde ao mundo do espírito de vida. Para compreender o prazer que ela sente quando a rocha dura é desintegrada por processos de mineração, e a dor quando jazidas se acumulam, precisamos lembrar que a Terra é o corpo denso de um grande espírito e para nos fornecer um ambiente no qual possamos viver e adquirir experiências, ela teve que cristalizar seu corpo na atual condição sólida. O corpo vital da planta é composto por apenas 2 éteres mais densos, o éter químico e o éter de vida, que possibilitam a planta crescer e propagar-se, mas faltam-lhe os 2 éteres superiores, o éter luminoso e o éter refletor. Por isso, ela não tem sensação ou memória do que se passa à sua volta. Por esse motivo, a amputação de um ramo não será sentida pela planta, e no caso do rochedo, que é dinamitado, só o éter químico se acha presente. Por isso, os cristais nada sentem. Ainda estaria errado inferir que não há sentimento em ambos os casos, já que plantas e minerais não possuem veículos individuais de sentido, eles acham-se envoltos e interpenetrados pelos éteres e o mundo dos desejos do planeta. E o espírito planetário sente tudo pelo mesmo princípio que nosso dedo não pode sentir por não possuir corpo de desejos individual,
mas nós, os espíritos internos que habitamos o corpo, sentimos qualquer corte sofrido pelo dedo.